Olá, comunidade do Estância. Espero que todos estejam bem, se cuidando durante essa pandemia, né? Não vamos esquecer os cuidados, utilizar máscara, usar o álcool gel, sair, né, só se for necessário. Eu estou sem usar máscara aqui porque a gente está num ambiente onde está tendo distanciamento necessário e ninguém está correndo nenhum risco, tá bom? Aqui, a gente vai fazer, a partir de hoje, divulgar uma série de informações sobre o que a gente vai tratar na nossa primeira Assembleia Virtual. A gente está fazendo agora a Assembleia Virtual em decorrência da publicação da lei, né, que prevê, que dá segurança jurídica para a realização de assembleias virtuais. Então, eu queria também lembrar a todos para se cadastrarem, checar a sua senha, o seu acesso no sistema Superlógica, que pode ser tanto via site quanto aplicativo, né? Quem tiver alguma dificuldade, alguma dúvida nisso, procure a administração, né, que nós vamos auxiliar na elaboração desse acesso, na liberação desse acesso, para quem tiver com algum problema ou dificuldade de acesso. O que a gente vai tratar nessa primeira assembleia é sobre o aditivo, né, da questão das nossas obras, a realização das obras do PRAD, né? Esse aditivo ele é necessário para fazer alguns ajustes na nossa planilha de orçamento, a alteração do projeto da nossa bacia de contenção das águas, né, e as adequações decorrentes dessa alteração no projeto. Então, a gente vai, até o dia da Assembleia, explicar item a item. Eu vou falar um pouquinho da questão da bacia, da necessidade de alteração da bacia. Esse projeto precisou ser modificado por conta da questão de que, quando nós fomos iniciar a execução do projeto anterior, na escavação, a gente verificou que a terra, né, não era como se previa no projeto, né, foram realizados testes dentro das normas, projeto aprovado pela nova CAP, só que, no momento da execução, a gente verificou lá em campo, né, essa situação. E, decorrente disso, a gente precisou fazer um novo projeto. E um projeto adequado à situação que foi encontrada lá, né, no solo. Então, com isso, a gente está trazendo para conhecimento de todos o novo projeto e os custos decorrentes dele. A gente vai precisar fazer um aditivo na faixa que vai onerar o valor inicialmente contratado, né, em aproximadamente 4 milhões de reais. Né? Isso não implica que agora a gente já vai fazer um novo rateio ou aumentar a taxa extra. Né? Na nossa análise, essa situação pode ser discutida bem mais lá para frente, quando a gente tiver uma análise do projeto todo, né? Da implantação do projeto todo. Hoje, a nossa taxa extra, ela arrecada o valor global da obra, que é 42 milhões de reais. Então, não é necessário, nesse momento, a gente discutir um aporte de mais esse valor do aditivo. Não é necessário. Então, mas lá na frente, pode ser que seja necessário a gente aportar esse valor ou um valor menor. A gente também vai ter que ver quanto vai custar o valor da outra parte, como que vai estar o mercado, né? De que forma a gente vai conduzir a obra, né? Após esse processo que a gente está passando agora nessa etapa. Então, tem várias situações que podem ser analisadas. Outra possibilidade é a gente destinar recursos ao longo do tempo, né, de recuperação de receita, né, da gestão do condomínio, para a gente repor esse valor futuramente, se, né, o cenário assim se apresentar, e pode ser que a gente tenha um rateio futuro menor ou que não seja necessário. Tem muitas variáveis que ainda vão ser analisadas, que vão ser postas, né, mas que dependem de informações que a gente vai ter no futuro, como a tomada de preços do restante da obra,
né, o cenário econômico do país, como que vai estar o mercado da construção civil. Então, assim, são muitos fatores. Hoje, né, com o fluxo de caixa que nós temos, nós conseguimos dar andamento ao projeto sem ser necessário, nesse momento, a gente fazer essa discussão. Tá? Então, a gente quer trazer, a gente precisa trazer a conhecimento essa necessidade de mudança. É uma mudança técnica, a gente não tem como dar continuidade no projeto sem fazer essa modificação, porque o projeto anterior estava levando em consideração uma outra condição do solo que, na prática, não se confirmou. Então, a gente precisou fazer um projeto adequado à realidade do solo de fato, né? Algumas pessoas perguntam, mas como que não foi previsto? Por que não foram feitos mais testes? Sobre isso, eu queria deixar claro que a equipe técnica da Novacap esteve em campo. Foram em campo conhecer, né? A gente tinha protocolado o projeto na Novacap e eles vieram em campo para conhecer e entender melhor o projeto. Em decorrente dessa visita de campo, foram pedidos vários testes de solo para o condomínio. Nós fizemos quase 100 novos testes a mais para complementar, conforme solicitado pelo órgão. No entanto, naquele ponto da bacia, não foram solicitados testes além do que já estava feito e aprovado no projeto. Então, assim, são coisas, né, que são decorrentes de uma obra desse porte e que nem sempre é possível prever com antecedência ou planejar em cima de algo que não aconteceu, né? Então, poderia ter sido suficiente os testes que já haviam sido feitos. Poderia o órgão ter solicitado mais testes. Então, assim, são hipóteses, né, que a gente não tem como prever antes da situação ocorrida. Acredito que todos nós que moramos aqui, que fizemos nossas casas, passamos por situações semelhantes, né, numa obra de menor porte e tudo mais. Então, é uma área que é comum, né, você fazer ajustes no decorrer da execução, né, adequações, melhorias. E, nesse caso, foi uma alteração por questão técnica. Não tem como a gente fazer o mesmo projeto inicial, dada a realidade que a gente encontrou lá no solo. Gente, assim, é muito importante a participação de todos na Assembleia. É um exercício, né, de participação, de exercício de coletividade, de comunidade, porque é um projeto muito importante para o condomínio, né? A melhoria, o saneamento de um problema ambiental desse porte aqui, né, coloca o condomínio numa outra condição, né, de passa o recado, demonstra ao poder público a nossa preocupação com o meio ambiente, né, de resolver um problema aqui que se arrastava por anos, né, desde 2013 que existe o auto de infração que levou a gente ao PRAD, né? Então, peço a todos que participem, que se informem e que tirem suas dúvidas. Então, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas por e-mail, pelo aplicativo, né, pelos nossos canais de comunicação, para que a gente possa, até o dia da Assembleia, abordar ponto a ponto e tirar qualquer dúvida que possa estar, né, existindo. E, assim, queria passar, então, a partir daqui, na sequência, a palavra para o nosso engenheiro, Gustavo Jardim, que vai abordar os aspectos técnicos dessa alteração do projeto e da necessidade de aditivo com a empresa contratada para a execução das obras. Muito obrigado a todos e vamos nos preparar para a Assembleia. Bom dia, meu nome é Gustavo Jardim, da Norte Engenharia. Eu sou condômino e meus filhos são condôminos e nós somos contratados para fazer a gestão de todo esse serviço do PRAD, de pavimentação, drenagem, né? E hoje a gente tem um objetivo
de explicar como é que estão as obras e um aditivo que nós vamos precisar fazer e a justificativa desse aditivo. É importante lembrar que a nossa autorização de obras, ela não é para drenagem e pavimentação só. Ela é para um PRAD, ou seja, para um plano de recuperação de área degradada, e ela só foi liberada pelo IBRAM e pelos órgãos todos de governo por conta de uma erosão que nós temos ali naquele trecho, no caminho da quadra 5, da quadra 5 do lado direito. Então, todo o serviço que foi liberado faz parte exatamente desse plano de recuperação. Tá? Isso é muito importante para a gente lembrar da importância que tem a bacia de destinação final para o projeto como um todo. Vamos lá. A área do PRAD é essa área em roxo. Ela corresponde, em termos de medidas, a em torno de 40% a 42% do condomínio. É bem importante falar disso, porque quando a gente lembra lá na frente da taxa extra e tal, a taxa extra se refere ao condomínio como um todo. Então, nós estamos na primeira fase desse ganho para o condomínio, que é a drenagem e a pavimentação. Tá? Aqui é a bacia original. Essa bacia de cima é a bacia do projeto original, em que eram duas bacias de retenção de água e uma tubulação que levava o excesso, né, fazia o vazamento até o corpo hídrico lá embaixo, que é o riachinho que nós temos lá embaixo, no vale. É bem importante entender qual é o conceito da bacia. A bacia ela faz uma acumulação durante o período mais chuvoso e solta numa vazão constante. Então, ela é um regulador de vazão. Com isso, ela garante que não vai haver uma erosão no encaminhamento das águas quando a chuva vem muito forte, por exemplo. Então, ela acumula a água, né, e solta na mesma velocidade. Essa de baixo já é o projeto da bacia modificado. Esse projeto muda de característica. Primeiro, vou dizer por que a primeira bacia, então, nós não tivemos sucesso com ela. Quando nós fomos escavar a bacia, em torno de 1 metro de profundidade de escavação, a gente iniciou as obras e a gente verificou que demos uma camada de uma pedra, de pedras de rocha, né? Na verdade, é uma rocha arenosa, é um arenito, que é de difícil retirada. É constante, então você não consegue retirar ele porque ele esfarela, e você não consegue tirar em pedaços, né? E, por outro lado, você não consegue escavar nele, porque ele é muito duro. Verifica-se também que esse tipo de terra ela não é muito adequada nem para a recuperação da erosão, porque ela vai ser lavada com a chuva, e nem para fazer o que a gente precisa na bacia, que é o talude, que é aquele gramado que, em geral, você vê quando faz a encosta da bacia. Tá? Então, nós tivemos que mudar a característica da bacia. Como a gente não conseguia escavar, nós tivemos que mudar para uma característica como a de baixo. E nós tivemos que fazer, então, a bacia que não tem tanto corte, e que tem um muro de gabião que cerca ela toda e uma descida em escada de gabião até o corpo hídrico. A gente vai comentar, e está no material que vocês já receberam, o que é o conceito do gabião. O gabião é uma grande gaiola de metálica que ela é preenchida com pedaços de brita, pedaços grandes de brita, né? Vocês já devem ter visto isso demais por aí na cidade, em vários locais. Então, ela é uma obra um pouco mais cara, né? A gente vai comentar sobre valores, mas que traz uma garantia de que ela é a melhor solução para o nosso problema. Então, isso aqui vai virar um grande, entre aspas, aí, um piscinão, e que vai vazar constantemente, né? Por uma vazão constante na época da chuva,
pela escada de gabião. Eu comento também o seguinte, porque às vezes a pessoa tem a visão de que aquela bacia poderia ser um lago, né, que seria o ideal, a gente ficaria com um lago bonito aí no condomínio, mas não é isso. Ela certamente vai vazar até o final, no período seco, por exemplo, ela vai ficar seca, ela não vai ter nenhum volume d'água. Aqui, um pouco complexo, mas só para se entender o que eu queria dizer aqui é o seguinte: a localização da nova bacia em relação às duas anteriores. Então, sobrepôs na imagem, aqui estaria a primeira bacia, a segunda um pouco abaixo, e aonde vai ficar a bacia definitiva, ou seja, grande parte do terreno que nós já escavamos, já limpamos, servirão para essa nova bacia. Aqui são as duas contribuições de rede que vêm de toda a área do PRAD, elas vão vir por duas redes que vão vir, inicialmente viriam para 2 dissipadores da bacia anterior, e agora vão vir para 2 dissipadores, ou seja, houve só o deslocamento do dissipador, da bacia de cima para de baixo, e aqui a saída do canal de gabião. Tá? Aqui são as redes de contribuição, né? Que vão exatamente compor a rede que desce para o dissipador. Aqui um detalhamento maior dela, toda essa parte que está marcada com esse hash aqui, ele é gabião. Então toda essa parte é gabião. Aqui uma pequena parte de escavação, de forma que vai ficar a piscina, e aqui é o vertedouro dela, né? Ela tem uma vazão constante por baixo, mas ela tem um vertedouro caso o volume ultrapasse a lâmina d'água, ultrapasse a capacidade dela de reservação. Aqui eu fiz questão de colocar, isso aqui é um perfil, é o corte do canal, né? Como seria o vertedouro. Então, saindo do vertedouro, ela tem um trecho longo com pequena queda, mas em seguida ela tem um trecho de 100 e poucos metros, com uma queda bastante íngreme, né? Então, por isso o canal de gabião, porque ela vai caindo em torno de 1 metro, 1,5 metros, cada degrau desse, para cumprir a chegada até lá embaixo, sem deixar que a água tenha grande velocidade. Bom, com aquela complexidade ali que eu mostrei ali acima, a gente pode entender o que significa o aditivo. Então, o custo, aqui foi o custo de contratação inicial, 17.154.000 é o custo que foi resultado da nossa negociação com a Conterc, que foi a empresa que ganhou a licitação. Nós fizemos uma licitação, um processo longo de licitação, com algumas rodadas, em que fomos selecionando as empresas e chegamos na empresa que, por sorte, o que a gente tem verificado é que foi bem acertada a nossa contratação, a empresa é séria, tem maquinário, tem conhecimento, tem expertise na área, a gente não tem tido problema com eles de forma alguma e a execução tem sido bem a contento. Então, esse foi o valor da contratação. Aqui, o valor final pós-aditivo. E aqui as diferenças, né? O que houve diferença, o que o aditivo significa. Então, do custo de administração, o aditivo não tem nenhum custo adicional. De pavimento, a parte de pavimentação teve um acréscimo de 200 mil. Isso aí se deveu não à bacia, nada disso. Na planilha original de contratação da Conterc, houve um engano quando veio a planilha para a gente. Essa planilha previa uma capa asfáltica na avenida principal de 3,75 centímetros. E, na verdade, o que foi exigido em projeto, nós tentamos negociar isso com a Nova Cap, porque nos pareceu excessiva, 7,5 centímetros, mas a Nova Cap fincou o pé e disse que teria que ser essa capa. Então, nós vamos ter que fazer 2 capas. A segunda capa, então, ocasionou aquele custo adicional na avenida, dentro da área do PRAD. É importante lembrar que esse acréscimo de capa vai se dar também no resto do projeto, quando nós formos fazer a parte não do PRAD.
essa exigência a gente não conseguiu modificar na nova CAP. A drenagem, aí sim, aqui é bacia. Então, 3.790.790 reais. Esse custo já deduz a bacia inicial, ele já inclui uma bacia provisória que nós tivemos que fazer no ano passado para passar o período chuvoso. Certamente essa bacia vai ser usada esse ano em virtude da demora dessa contratação, né? E ela foi o que nos permitiu passar o ano passado, já com toda a parte de pavimentação feita, sem maiores transtornos, tanto no acesso da quadra 5, como não houve aumento significativo da vossoroca, né, da erosão. Então, esse é o valor do aditivo. A contratação iria para 20.556.000. Aqui a gente dá um panorama de como estamos, né, hoje, na área do PRAD. E esse cronograma nós vamos ter ele cumprido em julho. Toda a parte em verde já estaria pronta. Na verdade, esse trecho talvez não esteja pronta. Na hora da execução, nós verificamos um pequeno probleminha com relação ao cascalho. Ele teve uma diferença no laboratório, na hora da medição de laboratório, nós vamos ter que fazer um reforço nele. E isso ocasionou para a gente um atraso aí de uma semana, 10 dias nesse asfalto. Mas eu acredito que até o final de julho, se a gente não tiver com ele asfaltado, nós vamos estar muito perto. O restante, essa parte toda já está pavimentada, né, em bloquete. Essa aqui, provavelmente, não será essa, será a de cá, será a 18, porque a 19 nós encontramos muita pedra. E as pedras estão sendo retiradas, foram retiradas ontem e hoje, e até provavelmente até o final da semana nós vamos tirar as maiores. 7 são muito grandes, 7 das pedras são muito grandes. E nas demais nós não encontramos. Nós estamos aqui na rua do condomínio agora, que já tá quase terminada a drenagem. Então, nós estamos com o cronograma absolutamente em dia, na verdade, um pouquinho adiantado, exceto esse problema do asfalto. Bom, enfim, eu espero ter sido claro. Qualquer coisa a gente pode deixar aí para uma outra explicação. Obrigado, um abraço.